Olá, olá pessoal, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Não sei qual o horário aí que vocês estão me assistindo. Eu sou Simone Capucci, psicóloga clínica e esportiva. Estou gravando esse vídeo hoje a pedido da Bruna. A Bruna é uma acadêmica do primeiro período do curso de psicologia lá da Bahia que me solicitou via Instagram para responder algumas perguntas para um trabalho da faculdade sobre psicologia do esporte, que é uma das minhas especializações e que, por sinal, eu ainda não tenho nenhum vídeo falando sobre esse tema, nem aqui no meu canal no YouTube, nem no Instagram. Então eu aproveito a solicitação dela e a gravação desse vídeo aí para responder as perguntas sobre o trabalho dela, também para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Então, Bruna, primeiramente eu quero te agradecer por ter me escolhido, pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a psicologia do esporte, que é uma área de atuação ainda tão pouco conhecida, tão pouco falada, tão pouco disseminada, infelizmente. Essa é uma das coisas que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje, né? Já vi que essa é a resposta aí de alguma das suas perguntas, mas vamos começar pela primeira. Então, como é o mercado da psicologia do esporte no Brasil? Então, como eu acabei de falar, é uma área de atuação ainda muito escassa, muito pouco conhecida, uma área ainda em expansão, que vem ganhando espaço, sim, a passinhos de tartaruga. É um trabalho de formiguinha, um pouquinho por dia, mas infelizmente a falta de informação, a falta de conhecimento ainda é um desafio para quem escolhe trabalhar com a psicologia do esporte, né? Um dos desafios. Se há demanda e aceitação para essa área. Bom, demanda sem dúvida nenhuma, né? Eu gosto de dizer que onde existem pessoas, existe demanda para psicólogo, já que a gente trabalha com pessoas e em todos os contextos existem desafios a serem superados por parte da população, por parte do público-alvo, e nesse sentido o psicólogo ele pode ser uma contribuição. As pessoas conhecem muito a prática do psicólogo clínico, né, onde trabalha com demandas associadas a sofrimentos emocionais ou diagnósticos de transtorno propriamente ditos, mas não conhecem a área de atuação do psicólogo do esporte, que trabalha com conteúdos relacionados, né, que trabalha com as emoções, porém em contexto esportivo. O psicólogo jurídico, que trabalha com mediação, avaliação psicológica e outras demandas relacionadas com o contexto jurídico, a psicologia organizacional, a psicologia do trânsito, a psicologia do marketing, a psicologia social, que trabalha junto com a assistência social em questões de vulnerabilidade. Então, existe uma série de outras áreas dentro da psicologia, pouco conhecidas também, mas que há demanda para todas elas, né? Cada espaço tem um público-alvo. E aonde existem pessoas, existe demanda para psicologia, sim. Quando se fala em aceitação, essa falta de informação relacionada com a psicologia do esporte, ela cria uma série de barreiras. A aceitação, ela ainda é um desafio muito grande. Eu acho que o psicólogo esportivo, quando ele é contratado para trabalhar num clube, numa equipe, aonde já existia um psicólogo anteriormente, que por algum motivo foi desligado, se desligou, e aí surgiu essa vaga, surgiu esse espaço para um novo psicólogo dar continuidade a esse trabalho. O desafio muitas vezes não é tão grande no sentido de aceitação, porque você entra num contexto onde o psicólogo ele já estava inserido. E nesse sentido, é muito pouco ainda as áreas no contexto esportivo onde existe um psicólogo. Você encontra psicólogos do esporte em clubes muito grandes, de grandes capitais,
Mas em equipes menores, em municípios menores, muitas vezes existem clubes, existem equipes, mas não existe um psicólogo inserido nesse meio e as pessoas nem têm o conhecimento de qual é a contribuição que um psicólogo especialista no esporte pode levar. E aí, quando você chega oferecendo o teu trabalho num espaço onde nunca existiu um psicólogo antes, que foi o que aconteceu comigo, o desafio de aceitação é ainda maior. É claro que quando se fala em psicologia do esporte, eu falo no sentido amplo, mas eu também tenho que trazer para vocês experiências pessoais minhas, né? E aí não é uma verdade absoluta. Eu falo aqui sobre a minha vivência, sobre o meu dia a dia enquanto psicóloga do esporte. Eu sou funcionária pública, concursada, efetiva, então o meu serviço enquanto psicóloga esportiva é público, é num espaço municipal, na Fundação Municipal de Esporte e Lazer do município no qual eu sou concursada, e lá não existia psicólogo. Eu cheguei com um projeto próprio. Eu desenvolvi um projeto chamado Implantação do Serviço de Psicologia no município de Itajaí, e desta forma eu consegui ser cedida do meu local de origem para implantar e começar a desenvolver esse serviço que é completamente novo. E aí, nesse sentido, muitas barreiras se criam, né? Mas o que ela quer com isso? Mas onde é que ela vai chegar com isso? O que ela está fazendo aqui? Né? Por que a gente precisa ter um psicólogo dentro de uma fundação de esporte? E aí a aceitação ela se torna um pouco mais desafiadora. Falando num contexto mais geral, saindo um pouquinho, né, da minha vivência diária, mas falando de maneira mais ampla, a gente sabe que o meio esportivo ainda é um meio muito machista, já começa daí. E aí a psicologia do esporte também não é muito conhecida. Então, de repente, chega uma mulher se dizendo psicóloga do esporte e querendo trabalhar num contexto onde nunca existiu um psicólogo antes e ninguém faz a menor ideia de qual é a contribuição que esse psicólogo pode oferecer. E aí, nesse sentido, algumas pessoas aceitam melhor, outras nem tanto. E como toda área de atuação, nem tudo são flores, existem desafios, mas falando em aceitação, é um desafio muito grande, sim. Tem pessoas que aceitam melhor e aí ficam curiosas e se interessam e conversam, perguntam, questionam, e aí a gente tem a possibilidade de disseminar, de falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tanto ama. E aí a gente explica, a gente informa, a gente divulga e aceitam sim muito bem e encaminham os atletas e acompanham o trabalho de perto e dão um feedback positivo, retornam para dizer, nossa, que legal, né? Esse acompanhamento com você realmente está somando muito, está acrescentando muito. Mas tem pessoas um pouco mais resistentes, né? O que eu já ouvi? Se eu tiver que conversar com o meu atleta, eu mesma converso, porque para conversar com eles eu sei. As pessoas às vezes ainda têm aquela ideia de que o trabalho do psicólogo é bater papo, né? Não conseguem ver que a psicologia é um diálogo estratégico, técnico e científico, no sentido de que a gente sabe que 99% das queixas que chegam para nós não é aquilo que vai ser trabalhado. Existe todo um trabalho diagnóstico, de investigar o que é que está por trás daquela queixa, o que é que está desencadeando aquele comportamento no qual tem sido fator motivador da busca, né, por um psicólogo. E aí a gente vai tratar da raiz, a gente ouve a queixa, a gente avalia e investiga o que está por trás daquela queixa, o que desencadeou aquilo, o que levou aquilo. E aí a gente vai trabalhar o fator desencadeador e aí o resultado, a melhoria, né, do motivo queixa, né, que a gente chama de latente, vai ser uma consequência de ter resolvido lá do início. Então é muito diferente de chegar para um atleta e dizer, olha, você não pode se comportar assim,
Olha, você não pode se desmotivar desse jeito. Olha, não deixa a peteca cair. Não, por que que ele está se desmotivando desse jeito? Por que que ele está apresentando essa resistência à liderança? De repente, por que que essa figura de autoridade incomoda tanto ele? Muitas vezes ele bate de frente com um técnico e acaba se tornando um atleta dito problema. Ou, enfim, as mais variadas questões. Por que que ele não lida bem com pressão? Às vezes a pessoa vai conversar com o atleta, olha, você vai tão bem no treino, chega na competição amarela, não pode. Pô, gente, se isso resolvesse, a gente não teria necessidade mesmo de ter um psicólogo no contexto. Mas a gente sabe que não adianta você chegar para a pessoa e falar, olha, você não pode amarelar na competição, você não pode ter queda de rendimento por causa do nervosismo, você tem que saber lidar bem com isso. Mas por que que ele não sabe lidar bem com isso? Por que que essa pressão incomoda tanto? O que que tá por trás de todo esse nervosismo? É a preocupação com o julgamento dos outros? É o medo de ser expulso da equipe? O medo de levar uma bronca? O medo de ser mal falado? O medo de ser motivo de chacota? Ou simplesmente a inabilidade de lidar com pressão? E de onde que vem tudo isso? Onde é que nasceu tudo isso? Então, o trabalho do psicólogo é bem semelhante com a área clínica nesse sentido, é de ir lá atrás para ver qual foi o trauma, o que desencadeou nele essa dificuldade de lidar com determinada questão que aparece no momento atual em contexto esportivo. Então, muitas vezes essa dificuldade de entendimento é um dos motivos da não aceitação, né? É aquela coisa do técnico de que os meus atletas são meus, se eles tiverem problema eu consigo lidar, se precisar conversar com eles eu mesmo converso, se precisar aconselhar eu aconselho. O trabalho do psicólogo vem bem na contramão, porque a gente não dá conselho, né? A gente realmente faz um trabalho investigativo. Então, nesse sentido, existe essa dificuldade de aceitação, sim, que vem junto com a falta de informação, com a falta de conhecimento de como é feito o trabalho do psicólogo esportivo. Outra dificuldade de aceitação. Muitas vezes o profissional ele é aceito naquele contexto, ele num primeiro momento é até bem visto. Poxa, que legal, nós temos um psicólogo aqui agora. Então, eu vou mandar o meu aluno que está com depressão para ir lá bater um papo com a psicóloga. E de repente, aquilo não tem absolutamente nada a ver com o rendimento dele, não tem nada a ver com o treino, não tem nada a ver com a competição, e é um foco para um psicólogo clínico, aonde o município tem vários, né? A psicologia clínica, ela também é oferecida, e também na área clínica em geral, né? Não é uma demanda para o psicólogo do esporte. E aí, quando a gente diz, olha, isso daí não é comigo, né? Essa sua queixa não tem absolutamente nada a ver com treino, não tem nada a ver com competição. A queixa dele é uma queixa para o psicólogo clínico. Às vezes as pessoas também não aceitam muito bem, né? Ai, a psicóloga tá ali, não quer atender, tá negando o trabalho, tá recusando, tá se esquivando, tá fugindo, tá aqui só para passear. Então, a dificuldade de aceitação e o maior desafio é sim a falta de informação, sem dúvida nenhuma. E nesse sentido, eu acho que até um certo ponto tudo bem, assim, né? A pessoa é leiga, ela não é psicóloga, ela não é obrigada a saber, e faz parte do nosso trabalho orientar, faz parte do nosso trabalho informar, faz parte do nosso trabalho falar, né? Olha, isso é comigo, isso não é comigo, mas eu te sugiro, procure em tal lugar. Se for na prática particular, você pode ter uma parceria com um psicólogo clínico, no qual você encaminha os casos que você faz a triagem, avalia e vê que não é com você. Mas a questão de dar a informação, de prestar informação e orientação não é tanto problema. O problema é quando a gente lida com pessoas que estão dispostas a não entender, né? Ela simplesmente, definitivamente, ela não está a fim de entender, e não importa o quanto você fale, mostre, oriente, escreva, desenhe ou pinta em cima, ela continua não entendendo e ela quer falar que você não está a fim de trabalhar porque ela não entende que aquela demanda não é sua. É aquela ideia cristalizada, enraizada, aquela visão tradicional do psicólogo clínico, que está lá
para tratar da ansiedade, para tratar da depressão, para tratar do adolescente que brigou com o namorado e ficou triste, para tratar daquela criança que está apresentando um comportamento hostil na escola e que a mãe está sendo chamada com frequência, ou para tratar daquele divórcio, daquele luto, enfim, as mais variadas queixas muitas vezes chegam, e quando a gente explica que aquele não é o local para isso, a pessoa às vezes se arma um pouco, né, e acha que é a gente que está criando caso. Enfim, então a dificuldade de aceitação, ela vem nesse sentido, né? Ou de achar que não precisa, porque se for para conversar, a pessoa mesmo converse e pronto, ou então de querer que você atenda demandas que não são suas e que aquele espaço nem existe para isso, né? É um espaço que não foi criado com essa finalidade. Muitas vezes eu brinco e falo que a Fundação de Esporte, que é o local onde eu trabalho, é uma instituição que trabalha com esporte, né? E com frequência a gente tem que estar dando aí esses toques. O que contribuiria para a melhoria desse mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma, informação, né? É realmente disseminar artigos científicos, ampliar o mercado do ensino mesmo, né? É tão difícil, é tão raro achar uma pós-graduação em psicologia do esporte. Eu fiz a minha pós-graduação pela Faculdade Dom Alberto e já estou há quase um ano procurando mestrado traduzido para o português, fazer um mestrado em psicologia do esporte no Brasil. Até agora não encontrei. Eu encontro fora do país, porém o material daí não é traduzido, eu não domino outros idiomas, ou seja, eu não consigo fazer um mestrado na área de psicologia do esporte no Brasil, porque realmente, se tem, eu ainda não achei, não consegui acessar. Eu acho que começa então lá da base do ensino, de ter a cadeira de psicologia do esporte na faculdade, não como uma matéria optativa, porque como matéria optativa ela acaba não sendo atrativa nem para o acadêmico, justamente por não ter a menor ideia do que um psicólogo faria no contexto esportivo. Às vezes ele não se interessa nem por curiosidade de ver qual é o tamanho desse bicho, né? E aí acaba escolhendo outras optativas. Então, a psicologia do esporte, se ela fizesse parte da grade curricular tradicional, se existissem mais opções, mais instituições fornecendo a especialização em psicologia do esporte, como tem em várias outras abordagens, mestrado, doutorado, artigos científicos. O projeto que eu escrevi, inclusive, implantando a psicologia do esporte no município de Itajaí, se tornou um artigo científico, foi publicado em revista eletrônica, vou deixar o link aqui na legenda para vocês, mas que mais profissionais se engajassem, se interessassem por essa área, né? Mas aí é uma coisa assim, você tem que amar para se interessar, mas para amar você precisa conhecer, e aí sem conhecer não desperta interesse, vai virando uma bola de neve contrária, né? Onde a pessoa realmente não busca o conhecimento, e aí não desperta a paixão, e aí acaba ficando meio escondido. Que orientações você daria para quem se interessa em seguir essa carreira? É a paixão mesmo, né? É o que eu acabei de falar. Não só essa carreira, qualquer outra. Eu penso que a gente precisa amar o que a gente faz acima de tudo. E aí, quando você, né, não visa lucro, vou ver qual é a área que tem maior demanda, porque tendo maior demanda é a que vai dar mais dinheiro, aquela onde eu não vou precisar investir tanto para começar, ou isso ou aquilo. Eu acho que não, eu acho que o que move a gente é o amor pelo que a gente faz, é a paixão. Eu acho que não tem nada mais triste do que a gente trabalhar frustrado todos os dias, né? E aí, isso daí é uma coisa que eu me recuso a fazer com todas as minhas forças, com unhas e dentes, trabalhar uma coisa que a gente faz todos os dias, e se a gente não gosta do que a gente faz, a gente simplesmente não tem vontade nem de levantar da cama, porque você vai sair da cama para ir para um lugar, passar um dia inteiro fazendo uma coisa que você detesta. E aí, porque no final do mês você vai ganhar X ou Y, vale a pena, né? Passar a semana inteira esperando pela sexta-feira, esperando pelo sábado, olhar o calendário contando os dias para o próximo feriadão. Gente, eu acho que isso não é vida. Eu acho que o lucro, eu acho que o financeiro, ele vem como consequência
de você amar o que você faz. Porque se você escolhe uma coisa que você de fato está disposto a se dedicar, você vai fazer cursos de especialização, você vai participar de workshops, você vai pelo menos tentar fazer um mestrado, vai procurar, mas você vai ler mais, vai perseguir conteúdos, e aí com isso você vai se tornando cada vez mais capacitado e vai oferecendo um trabalho cada vez melhor, e as pessoas vão te indicando e vão falando bem de você, e aí você vai se motivando cada vez mais a melhorar cada vez mais, e ler, e estudar, e se informar cada vez mais, e aí aquilo tudo vai crescendo, e você vai fazendo um nome, mas tudo isso nasce com o amor. Então, independente se é psicologia do esporte, é psicologia jurídica, clínica, ou se não é psicologia, se é qualquer outra formação que você escolha fazer, ou qualquer outro trabalho que você resolva desenvolver, que seja motivado por amor. E aí todo o resto vem como consequência, o interesse em estudar, em se aprimorar, em se aperfeiçoar, e aí oferecer um trabalho melhor, e ser indicado, e ser bem falado, e lidar com todos os desafios que vêm também junto com isso, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso também, né? Da onde que ela tira tanta motivação, por que que ela faz um trabalho tão bem feito, o que que tem por trás disso tudo, será que ela tá querendo roubar o lugar de alguém, será que ela tá querendo ser candidata a não sei o quê, será que ela tá querendo se divulgar para... Ai, gente, sei lá, é cada coisa assim, mas quando você ama o que você faz, você supera os desafios incansavelmente. Então, a sugestão que eu dou é essa: escolha uma coisa na qual você esteja disposto a lutar e brigar por aquilo todos os dias sem se cansar. Porque quando é novidade, a pessoa está com gás total. E aí ela supera os desafios, ela passa por cima de uma coisa aqui, ela passa por cima de outra ali, mas toda a área de atuação tem os desafios, toda a área de atuação tem pessoas que vão te abraçar, que vão pegar junto, que vão te agradecer, que vão ficar felizes pelo seu trabalho, reconhecer e dar o feedback positivo. E tem as pessoas que vão se assustar, te ver como uma ameaça e ter um comportamento de fato arredio. E isso daí tem em todo lugar, tem em toda área, tem com todo mundo. Eu já passei por isso, hoje em dia já não tanto, tá? Já foi bem pior, mas quando eu digo que é muito importante você fazer o que você ama, é isso, é não cansar, é pensar qual é a disposição que você vai ter de continuar abraçando o teu trabalho e o teu projeto quando aquilo deixar de ser novidade. O que vai ser desse trabalho que você está desenvolvendo quando a euforia do novo passar? Eu acho que essa é a reflexão. Quando a euforia passar, quando deixar de ser novidade, eu acho que pode ser que comece a ficar maçante, chato e eu perca o interesse. Ou não, ou realmente eu encontrei o amor da minha vida, a paixão, no sentido profissional, obviamente, e estou disposta a lutar por isso todo santo dia, pelo resto da minha vida, porque não cansa, não desgasta, porque falar do que a gente gosta, falar de uma área de atuação, quando a gente tem paixão por aquilo, muito longe de ser desgastante, é um prazer explicar, é um prazer informar, é um prazer orientar, e é um prazer passar por cima de certas coisas para enxergar o lado bom, porque também tem isso, onde é que está o teu foco? Né? Todo trabalho tem as questões mais desafiadoras, as questões que muitas vezes não são tão legais, mas tem aquele feedback positivo, tem aquele atleta que te liga para dizer assim: caraca, eu consegui fazer tudo que você orientou, eu consegui fazer tudo que você falou e deu super certo, eu conquistei aquilo que eu queria. Eu tive o desempenho que eu esperava, muito obrigada, amei. Tem aquele técnico que te liga e diz assim: o que você fez? Gente, eu tô tentando fazer isso faz tempo. E olha que eu conversei, que eu falei, que eu isso, que eu aquilo, mas de repente eu mandei para você e aí quando eu vi, tava feito. Eu não sei o que você fez, mas contribuiu muito, foi muito bom. Vamos continuar com a nossa parceria.
Tem aquele pai, aquela mãe que diz: Nossa, o rendimento do meu filho melhorou tanto depois que ele começou a conversar com você. Muito obrigada, muito 10, show. Então, tem o lado positivo. Então, busque aquilo que realmente vai te alimentar, aquilo que vai fazer com que você se sinta realizado. A realização profissional, gente, não tem preço, né? Não importa quanto lucro você tenha com isso ou não. Muitas pessoas me perguntam, né? Ah, Simone, se você continuasse no teu local de origem, poxa, o salário era o mesmo, né? Vale a pena todo esse empenho para se manter cedida, desenvolvendo um trabalho só porque o projeto é seu? Gente, não é só porque o projeto é meu. E vale muito a pena porque é o que eu amo. E gostaria que muitos outros psicólogos amassem a psicologia do esporte como eu amo, porque com certeza a informação e o crescimento da área seria muito mais acelerado, sem dúvida nenhuma, mas torço muito para que todos os psicólogos, todos os colegas e todos os outros profissionais que estão começando aí a ingressar numa carreira, de fato se encontrem e façam o que se propuserem a fazer com amor, com dedicação. E, obviamente, muito estudo, né? Tá o tempo todo aí se atualizando, vendo o que existe de novo no mercado, participando de palestras, seja online, né? Agora por conta da pandemia, seja autodidata mesmo, Google, artigo científico, por favor, que o Google também tem muita coisa que não dá pra gente confiar, muita informação aí que não acrescenta, né? Mas existem artigos científicos, existem redes sociais com profissionais excelentes que a gente pode seguir e acompanhar o que eles vêm trazendo de novo aí no sentido de publicação de livros, de artigos, de lives. Hoje em dia, com a rede social, a gente consegue encontrar muito conteúdo bom e se capacitando. Uma dica que eu dou é essa: escolhe aquilo que faz você levantar da cama todos os dias com entusiasmo e que faz você voltar para a cama todas as noites com aquela sensação de realização, de missão cumprida e com gás total para acordar no dia seguinte, superar todos os desafios, passar por cima de todos os obstáculos, mas feliz com o resultado do seu trabalho, com esse sentimento de realização. É isso então, Bruna, espero que eu tenha conseguido contribuir com você, espero que eu tenha conseguido ser clara e responder as tuas perguntas, tentei deixar tudo bem explicadinho aqui, e todas as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, acompanhando também, se tiver mais alguma dúvida, mais alguma informação, mais algum detalhe que queira saber, né, sobre como é aí o dia a dia de um psicólogo do esporte, eu fico à disposição. Vou deixar o link das minhas redes sociais aqui para vocês. Vou deixar também o link do meu artigo científico para quem quiser ler o que eu usei como base para implantar algo tão novo no contexto aí onde eu vivo, certo, gente? Lembrando que vale muito a pena ler, porque eu fiz com muito amor, eu realmente sou muito apaixonada pelo que eu faço. E então, gosto muito de falar, de escrever e de exercer. É isso aí. Beijo a todos e até uma próxima.